Sejam bem-vindos. A ideia é que hoje a gente possa dar continuidade ao trabalho, fazendo uma discussão mais pontual sobre um texto em específico. É um capítulo extraído desse livro que vocês estão vendo aí, as capas das edições inglesa, que é a edição original do livro de 2012, e posteriormente a edição turca e a edição espanhola, que é a edição que eu tive acesso do livro, né? Essa editora, Alpha Decay, é uma editora que eu tenho acompanhado, é uma editora bastante legal, assim, que tem soltado coisas bem interessantes sobre um certo ensaísmo espanhol e europeu contemporâneo, muitos textos sobre literatura, também sobre filosofia, então tenho acompanhado essa editora, Alpha Decay, especialmente essa coleção, Heróis Modernos, e me deparei assim com esse livro, né, dessa autora, que é uma autora inglesa. Provavelmente esse trabalho seja o seu trabalho de doutorado, não há uma definição, uma indicação exata sobre isso, né, mas tudo indica que seja a sua tese de doutorado. Essa autora vem trabalhando com esse tema da fotografia e desses autores, Barthes e Benjamin, desde 2008, desde que se doutorou, portanto, né? Esse livro sai publicado em 2012, a edição inglesa, a primeira edição, e essa edição espanhola, então, a qual eu tive acesso, é uma edição de 2017. E esse texto, pessoal, me pareceu bastante apropriado para esse momento da disciplina, que é um momento em que a gente pretende fazer uma espécie de ajuste de foco, vamos dizer assim. Até aqui vínhamos fazendo um panorama das teorias da comunicação e antes propriamente de vermos as duas escolas fundacionais das teorias da comunicação, a pesquisa norte-americana e a teoria crítica, fizemos também algumas discussões sobre os fundamentos epistemológicos do campo, né? Então, feitos esse reconhecimento de bases, assim, estaríamos a partir de hoje continuando as discussões sobre as teorias da comunicação, mas agora fazendo exames de textos pontuais, né, como é o caso de hoje, e que estivessem, por sua vez, atravessando outras teorias ou combinando outras teorias da comunicação. Esse texto da Catherine Acavon me pareceu apropriado, assim, justamente porque faz isso, né? Então é um trabalho que se propõe a fazer uma espécie de cotejamento, assim, entre dois autores que são muito importantes do ponto de vista do histórico e do repertório teórico da área da comunicação, que são, claro, está aí Walter Benjamin e Roland Barthes. É um trabalho que a gente poderia dizer de fôlego teórico bastante interessante, né? Tem um fôlego histórico também bastante interessante. Então, a autora trabalha muito na biografia dos dois autores que ela escolheu discutir e também fazendo isso sem perder o domínio teórico, assim, dos sistemas aí de pensamento, das teorias que esses dois autores nos legaram e que foram, né, essas teorias tão influentes e tão importantes até hoje no campo da comunicação e também do ponto de vista assim do da fundação da área, né, e da consolidação da área, melhor dizendo, no espaço da universidade, assim. Me pareceu importante trazer esse texto para esse momento e abrir esse ciclo que teremos agora nos próximos 5 encontros, né, discutindo textos pontuais que misturem teorias. Também porque vimos no encontro passado justamente a teoria crítica e o Walter Benjamin é um autor a princípio posicionado, né, dentro da teoria crítica, ele é tipificado pelos manuais de teoria da comunicação como um dos autores situados e talvez mais representativos do que foi a teoria crítica
muito atuante, muito importante no campo entre as décadas de 30 e 50, sobretudo, né? Então, me pareceu que a gente poderia começar essa rodada, essa nova etapa da disciplina, fazendo uma discussão justamente desse texto, né? Então, além de um capítulo do livro, que eu julguei assim mais representativo do livro, que cumpriria, né, atenderia às nossas demandas assim para esse momento, eu indiquei também um outro trabalho de uma professora brasileira que mais focada especificamente no trabalho do Roland Barthes, como uma leitura então acessória para quem se interessar e quisesse aprofundar alguma coisa a mais assim sobre o Roland Barthes. Então, basicamente essas são as nossas leituras de hoje, assim. A ideia é justamente isso, que a gente possa aludir às teorias aqui, examinando um estudo em específico, né? Debatendo também as características desse estudo específico, do ponto de vista daquilo que faz com as teorias e de como trabalha com as teorias, como transita entre teorias que são distintas, né? E que assim a gente pudesse apontar, né, para, enfim, o que é aí a contribuição do Benjamin, assim, de outra parte, o que é a contribuição do Roland Barthes também. Obviamente que aqueles que se interessarem precisarão preencher esse espaço teórico, né, seja de um autor ou de outro, na medida em que aqui a gente está somente indicando um certo mapeamento, assim, dando algumas dicas que depois, conforme o interesse de cada um, precisarão ser ampliadas ou preenchidas, assim. Além do que, eu optei por trazer esse texto para esse momento assim do nosso trabalho, porque são autores com os quais eu venho trabalhando há algum tempo, são autores que têm me acompanhado, né, na minha trajetória de pesquisa, desde o doutorado, talvez desde antes, assim, são autores pelos quais eu tenho um interesse particular e tenho um apreço, gosto muito do modo como trabalham esses dois autores. São autores que para mim também são muito estimulantes, né? Tendo em vista o modo como escrevem, e é curioso porque parece que isso tem muito a ver com o fato de que quando leio esses autores, eles me provocam a escrita, né? Então, estão entre aquelas leituras assim que, no meu caso, tenho gosto de fazer, porque me estimulam a escrever também. Então, me provocam nesse nível, né? Quase como se Barthes e Benjamin funcionassem aí para mim também como disparadores dos meus processos de escrita. Então, acho que o meu interesse pelo campo da comunicação e pela lida, pelo trabalho com a teoria, se constituiu muito a partir deles, de gostar do que eles escrevem, do modo como eles escrevem, dos temas pelos quais esses autores se interessarem e a partir daí, então, encontrar também uma motivação para escrever, né? Então, são autores que por gostar de ler, né, na medida em que eu gosto de ler esses autores, eu acabo adquirindo também neles, nessa leitura, um incentivo assim, para a escrita. Curiosamente, pessoal, esses dois autores também, que são muito importantes do campo da comunicação, né? O Benjamin morre em 1940, é uma morte bastante discutida, narrada, problematizada, assim, nos livros sobre a obra do Benjamin, né? A vida do Benjamin está muito atravessada, assim, pela sua obra e vice-versa. O Benjamin morre em 1940, fugindo dos nazistas que haviam invadido Paris. O Benjamin vivia em Paris nessa época. Ele é um alemão nascido em Berlim em 1892, então em 1940, aos 48 anos, em setembro de 1940, vindo da França, ele estava vivendo em Paris já há alguns anos. O Benjamin se suicida na fronteira com a Espanha. Esse é um episódio assim bastante emblemático de todo um destino da intelectualidade judaica, assim, da primeira metade do século passado.
o Benjamin trazia um dos seus principais trabalhos, que é o trabalho das passagens. A gente vai falar sobre isso logo mais, assim. Então, é isso. No primeiro momento, o Benjamin é esse intelectual judeu, influenciado pelo marxismo, vinculado à teoria crítica, embora fosse um membro bissexto, né, ou circunstancial, um membro um pouco errático assim da teoria crítica. Escreveu sobre muita coisa o Walter Benjamin, fez tradução, ele é um crítico literário, ele é alguém que escreveu, trabalhou como jornalista, como radialista, né? Então é alguém que tem uma produção assim textual e uma prática textual multifacetada, e também se interessou muito por fotografia. Então, de um lado, esse é um dos termos aí da comparação, e de outro lado, a gente tem o trabalho do Roland Barthes, que é também um crítico literário francês, nascido em 1915. A gente tem aqui algumas informações, né? Essas informações biográficas sobre esses autores vão aparecer nessa página logo à frente, assim, né? O Barthes começa a produzir na segunda metade da década de 50. Ele se notabiliza como um dos principais expoentes do chamado estruturalismo francês da década de 60. O Barthes é um dos principais representantes, né, vamos dizer assim, formuladores da chamada semiologia, né, uma vertente dos estudos do signo, da significação, do sentido, que se desenrola muito sob a influência da linguística, de um tipo de linguística também, de um autor francês chamado Saussure, que morre em 1913, se eu não me engano. O Barthes é um dos responsáveis pela recuperação do trabalho do Saussure a partir da década final da década de 50 e década de 60, e que, valendo-se dessa matriz teórica, o Barthes desenvolve então toda uma carreira, assim, como crítico literário, e também como um dos primeiros, né, teóricos da comunicação, né, na medida ressalvando-se aí que essa alcunha de teórico da comunicação não é também uma alcunha auto-atribuída por ele, mas, de todo modo, a gente tem no trabalho do Barthes o início de um processo de adoção mais frontal, mais evidente, mais direto, assim, dos objetos comunicacionais como seus objetos de interesse principal ao lado da literatura. Isso havia já começado também no Walter Benjamin, mas, de todo modo, o Barthes está parte daquela geração que, na década de 60, junto com Humberto Eco e outros autores, vão se assumir a cultura de massa, sim, como um foco central, um foco prioritário até dos seus interesses, né? E é nesse sentido aí que a fotografia vai se colocar para o Barthes, e antes dele para o Benjamin, como um objeto especial, assim, né? Um objeto revestido de um certo charme, um objeto emblemático, um objeto um pouco que, como vou dizer, um objeto que demanda, né, muito, assim, abre muitas questões para esses autores, e, nesse sentido, um objeto muito rico e também desafiador, né, para esses dois autores. Basicamente, o que esse livro da Katrin Jaakavond faz é tentar examinar, assim, os dois autores numa espécie de paralelismo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Um termo que aparece no texto que a gente discutiu, ok, esse termo influência, né? A gente pode debater mais adiante se esse termo é preciso ou não para dar conta dessa relação entre esses dois autores, né? De todo modo, é um termo que ela está usando e a gente pode vir a debater isso. Antes da gente entrar propriamente na discussão da autora, eu gostaria de dizer também, e até mesmo para justificar um pouco mais o porquê da minha opção por discutir esse texto agora, abrindo então essa nossa rodada aqui,
diz respeito a esse objeto da fotografia, né? Então, o livro vai construir esse paralelo entre Barthes e Benjamin muito em função do modo como cada um deles aborda a fotografia, né? Então, a fotografia é o objeto teórico, assim, né? Que a ponte teórica, o objeto que funciona como ponte aí, o objeto teórico que funciona como ponte entre esses dois autores. Basicamente, ela está examinando o que cada um desses autores pensou sobre a fotografia e está tentando achar as conexões, assim, o modo como o pensamento de um está apropriado, né, no pensamento do outro. No caso, como o pensamento do Benjamin vai ser lido pelo Barthes. A gente já vai chegar nisso, assim. Mas antes disso, eu queria dizer que a fotografia também se coloca, para mim, aí como uma espécie de objeto oculto das minhas experiências de pesquisa, né? E como um interesse um pouco subreptício, né? Um interesse difuso, assim, nas minhas práticas de pesquisa. Eu gosto muito de ler sobre a fotografia, né? Não sou um fotógrafo, mas entendo que a fotografia se constitui como um lugar interessante de trabalho, né? Para pensarmos questões de comunicação, ou pelo menos dentre um universo de fenômenos e de temas comunicacionais, assim, um recorte de temas que, para mim, são temas muito caros e muito acionadores, né? Que me provocam muito, como o tema da memória, o tema da história, o tema da representação da realidade, o tema de pensar as primeiras mídias, né? De pensar também os primeiros dispositivos midiáticos, né? Ou esses dispositivos prototípicos ou proto-midiáticos, né? Ou esses dispositivos que poderiam funcionar quase como um modelo para os dispositivos que se seguiram a ele, né? Então, eu acho que a fotografia ocupa essa função, assim, né, no campo de problemas aí de pesquisa que teríamos à nossa disposição, quase como se fosse uma protomídia que é capturada também pelas artes. A gente vai voltar nisso aqui. Aliás, estaremos tangenciando também uma discussão assim sobre a apropriação da fotografia na arte contemporânea, né? Ou até mesmo pensando em função da aplicabilidade dessas teorias desses autores para o campo das artes, ou para dar conta de fotografias artísticas e não somente de fotografias da fotografia restrita ao campo dos meios de comunicação, seja fotografia publicitária, seja fotografia de imprensa, seja essa fotografia vernacular aí dos usos vernaculares que fizemos da fotografia no nosso cotidiano, né? Seja a fotografia digital, ou mesmo os álbuns de fotografia, né? Então, me parece sim que a fotografia ela funciona como um objeto que é um vértice, assim, para o qual converge, né, para esse objeto, sempre uma série de questões muito importantes, né, e muito ricas para a gente entender aí a cultura midiática, comunicacional, as estéticas da comunicação. Então, eu sempre fui muito atraído pela fotografia enquanto um problema, enquanto um tema bom para pensar, né? E talvez nesse sentido, assim, que esses dois autores que a gente está debatendo hoje se tornaram, para mim, também autores tão interessantes e tão ricos, né? Com os quais eu sempre gosto de trabalhar, esses dois autores, né? E aos quais, de alguma forma, também estou sempre voltando. Além do que, a fotografia ela se coloca como uma espécie de duplo da escrita, né? Não é à toa assim que esses dois autores também são autores que se interessam muito pelo texto, pelo formato do texto, que Barthes e Benjamin, os dois,
cada um ao seu tempo, exploraram muito os gêneros literários, a literatura como um campo de referência, né? Os formatos da escrita. Esses autores transitaram por distintos registros genéricos, né? Pelo ensaio, por o texto confessional, o texto curto, o tratado científico, os aforismos, né? Então são autores que fizeram tradução, têm um pé muito assim na literatura. Então me parece que essa característica assim repercute no interesse deles pela fotografia, como se entre literatura e fotografia tivéssemos registros um pouco primos assim, né? E que o interesse pela como eu suspeito e como sinto, né? Como se o interesse pela escrita redundasse no interesse pela fotografia, ou como se o interesse pela fotografia nos levasse também, como uma decorrência, como um desdobramento quase natural, assim, pelo interesse pelas formas da escrita, pela textualização da experiência. Então, eu sempre gostei de escrever sobre fotografia, por exemplo, ou pensei que a fotografia poderia sempre auxiliar em processos de escrita. Então, como se tivesse entre esses dois registros, ou entre esses dois meios aí, expressivos, assim, algum tipo de conexão meio difusa, meio invisível, meio não suficientemente assim dita ou explicitada, né? Uma conexão da qual talvez não ainda, né, não estejamos tão conscientes, né, de como funciona, né, ou como se dá esse nexo entre a literatura e a fotografia. Eu sempre me interessei também por autores do campo da literatura que exploram a fotografia nos seus trabalhos, né? Então, só para ilustrar assim isso que eu estou dizendo, de que eu entendo assim a escrita e a fotografia como alguma coisa, como coisas meio que correlacionáveis, né? Como se uma fosse uma porta de entrada para outra, assim, né? E quando encontro autores, escritores mesmo, na literatura que exploram a fotografia, eu sempre acho isso muito interessante de pensar essas conexões intersemióticas ou essas dinâmicas interlinguagens, né, que a gente pode encontrar assim em produtos literários ou até mesmo em produtos do entretenimento massivo, né? Então essa imagem que a gente tem aqui é um conjunto de páginas, de livros distintos de um escritor alemão chamado Sebald, né? E que explora, sim, ele é falecido há alguns anos já, e que explora nos seus textos o uso da fotografia, como se a fotografia estivesse imprimindo nesses textos algum registro de realidade, né, ou algum tipo de evidenciação, assim. Então, o trabalho desse autor em específico é interessante porque, embora seja um autor de ficção, que explora um pouco um estilo ensaístico, né, ele faz isso se valendo ou banhando o seu texto, né, utilizando no seu texto muita imagem fotográfica, como se essas fotografias, então, produzissem algum tipo de evidenciação adicional, ou produzissem algum tipo de efeito narrativo, assim, para além propriamente das particularidades e das características propriamente textuais do trabalho desse autor, né? Então, essa dinâmica aí entre texto e imagem, ela é algo que me parece bem interessante, que está sempre muito colocado quando a gente fala em fotografia, e também aqui especificamente no modo, né, se coloca, essa mesma questão está representada no modo como a fotografia aparece para esses dois autores aí aos quais a gente vai aludir. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui também um trabalho, não é um trabalho, é um trabalho de um fotógrafo, né, de um sujeito chamado Jeff Wall, se eu não me engano, né, um fotógrafo canadense, que é muito respeitado assim, no campo da arte contemporânea, né? E ele explora cenas do cotidiano como essa que vocês estão vendo, né? Então, essas fotografias são
dirigidas, vamos dizer assim, né? Elas são, não é uma fotografia de realidade, tem uma produção aí, tem uma gestão, tem uma direção de cena, no caso nessa foto, mas me agrada pensar assim que essa foto, mais do que o registro de um momento único, né, de um registro que pinça uma cena no fluxo do tempo, assim, imobilizando então essa cena num fluxo do tempo, parece que aqui a gente tem justamente o contrário, né? É como se essa imagem estivesse nos oferecendo aqui uma narrativa inteira, assim, e não só um fragmento extraído de uma narrativa. Mas tenho a impressão que a gente vê essa imagem e que logo ela produz na nossa cabeça, assim, não um mero reconhecimento de uma cena, mas ela produz uma história inteira, né? Quase como se eu já de pronto pudesse imaginar o que está, ou fosse chamado, né, a imaginar o que está acontecendo com esse sujeito, onde é que ele mora, como ele se chama, o que ele está fazendo ali, o que aconteceu no momento logo anterior ao clique, ao registro fotográfico, né? Então, isso ilustra também isso que eu estou comentando, assim, que parece que a fotografia e essa linguagem linear, a história contada, transcorrida no tempo, narrada, parece que essas coisas de algum modo se conectam em algum ponto, né? Então eu gosto de encontrar obras, seja na literatura ou seja na fotografia, como é o caso aqui, onde esse nexo se faça assim evidente e pulsante, né? E nos fisgue, que o espectador ou o leitor, no caso, né, seja fisgado justamente por essa impressão de que há aqui um choque entre texto e imagem. Né? Então, tudo isso, esse gosto, esse interesse por esse tema, por essa dinâmica entre texto e imagem, pela fotografia em si, né? Por esses dois autores específicos, seja pelo modo como eles escrevem e me fazem gostar de escrever, e seja também pela importância que o pensamento de cada um deles tem para a teoria da fotografia mesmo. Então, é tudo isso assim que me fez optar por trazer esse trabalho da Catherine Acavon para a gente começar hoje essa rodada de discussões, então aludindo aí a algumas, né, ou pelo menos apontando assim para algumas aí das teorias da comunicação, né? O que a gente tem, esses são os dois autores, né? Eu já me referi um pouco a esses dados mais biográficos assim dos dois. Então, Benjamin nasce em Berlim, final do século XIX, morre na fronteira da Espanha em 40, né? Esse livro chamado Passagens, que vai aparecer logo adiante, é um dos principais textos do Walter Benjamin. É um livro que ele deixa inconcluso, ele carregava os originais do livro quando se suicida, então, na fronteira da Espanha, sob a ameaça de não poder fugir da França para a Espanha. Né? Isso representava para ele ser entregue às tropas do Hitler que haviam já invadido Paris, onde ele estava. Então esse é o drama assim biográfico do Benjamin, né? Essa passagem, no caso biográfica do Benjamin, é uma passagem que está largamente documentada e discutida pelos biógrafos do Benjamin. Também há filmes sobre isso, há romances que exploram dramaticamente, literariamente, essa passagem da obra do Benjamin. Né? Então, praticamente não há um biógrafo ou um comentador do Walter Benjamin que não se refira a essa. E, de outra parte, o Roland Barthes também é esse crítico literário que vai nascer em 1915, escreveu muita coisa, muitos textos muito importantes para o campo da teoria da comunicação, e o Barthes vai falecer em 1980, saindo do Collège de France, onde ele trabalhava, e sendo vítima de um atropelamento. Alguns anos atrás,
por ocasião do centenário, em 2015, por ocasião do centenário do do Barthes, desculpa, foi lançado um livro que eu não tenho aqui agora à mão, mas um livro, uma peça de literatura chamada Quem Matou Roland Barthes, que explorava também, assim, ficcionalmente, esse episódio da morte do Roland Barthes, né? Então o autor faz constrói uma trama policial, assim, se valendo um pouco desse episódio da morte do Barthes, e aí nessa trama vai inserindo uma série de outros personagens que na realidade são autores, assim. O Foucault aparece como um personagem, Derrida aparece como um personagem, Umberto Eco aparece como um personagem de uma obra literária cujo título é Quem Matou Roland Barthes, que saiu no Brasil em 2015 e que é um texto interessante, como uma brincadeira, como um jogo assim ficcional realizado a partir de diversos autores, principalmente o Barthes, e que também fala, né, sobre o legado desses autores e o legado do Barthes especificamente, né? Então, eles, obviamente, são autores, embora tenham interesses comuns, são autores muito diferentes do ponto de vista das tradições intelectuais, assim, nas quais eles se formaram e que eles mais mobilizam os seus trabalhos, né? A gente pode fazer algumas distinções aqui, também vamos aproximar também esses dois autores, né? O Walter Benjamin, então, é esse autor que morre em 40 e que entra para a história das teorias da comunicação aí como um autor vinculado à teoria crítica, né? O Barthes, como eu disse, começa a produzir muito na segunda metade dos anos 50, né, já aos 40 anos de idade, né, então ele nasce em 1915, e por volta dos anos 60 ele passa, né, a se notabilizar assim como um dos principais formuladores e divulgadores aí da semiologia sussiriana, né? Então a semiologia foi um movimento teórico muito forte assim a partir dos anos 60 na França. Diversos autores se vincularam, né, a esse movimento, né, o chamado movimento estruturalista, que vai se desenvolver muito e vai se tornar muito influente, né? E o Barthes é um desses expoentes aí do chamado estruturalismo francês, que consistia basicamente em fazer, né, ou tentava basicamente assim fazer uma apropriação desses referenciais da linguística para além da linguística, né? Então eram autores que se valiam da linguística sussiriana com uma série de conceitos que eu vou mencionar também alguns à medida que a gente for conversando aqui, e que utilizavam esses conceitos da linguística, como os conceitos de significante, significado, por exemplo, paradigma, sintagma, denotação, conotação, língua e fala. Então, esses são conceitos muito próprios da linguística, de uma linguística. Esses conceitos são apropriados pelo Barthes e outros autores, né, a partir da década de 60, mas são apropriados para dar conta, para estudar outros fenômenos que não fenômenos linguísticos, que não fenômenos literários ou linguísticos, né? Como a fotografia, por exemplo. Então, basicamente, a semiologia estruturalista, né, ou essa semiologia bartesiana que a gente está falando aí, ela tenta extrair categorias da linguística, como essas que eu mencionei, e utilizar essas categorias para falar sobre fenômenos e objetos que não são de natureza verbal, linguístico-verbal, como é o caso da fotografia, né? Então, a linguística funciona como uma espécie de núcleo, base, assim, para uma série de outras discussões que esses autores vão fazer e ampliar mesmo essas categorias, refinar essas categorias, problematizá-las, né? No sentido de construir com elas e a partir delas e para além dessas categorias todas um marco teórico referencial, assim, capaz de
explicar fenômenos midiáticos de outra ordem, como a história em quadrinho, como a charge de imprensa, como um programa de televisão, uma luta de boxe, fenômenos diversos da cultura, assim, um super-herói, né? A capa de um semanário francês, né? Então, basicamente, essa semiologia barthesiana tem esse propósito. O Eco é um autor que, na Itália, no mesmo período, também está se dedicando a um projeto teórico semelhante, né? Então, só para marcar que essa é a perspectiva geral, de fundo, assim, do trabalho de um cara como Roland Barthes. E antes dele, até a década de 40, quando morre, tínhamos, então, a teoria crítica como uma escola de pensamento, assim, de certa maneira, hegemônica aí no campo das teorias da comunicação, ou pelo menos dentre aqueles sistemas de pensamento que tentavam falar sobre a indústria cultural, a sociedade de massa, ou então a cultura de massa, que eram os termos próprios assim da teoria crítica, né? Então, são dois momentos bem distintos, tá? São dois autores que têm origens distintas, viveram contextos sócio-históricos distintos, né? O Benjamin era um crítico fortemente influenciado pelo marxismo, pela teologia também, né? Essa influência teológica nos escritos do Benjamin faz com que o Benjamin seja um autor um pouco excêntrico, considerado assim no contexto da teoria crítica e dos seus pares, né, dentro da teoria crítica. Então, em síntese, esses são os dois autores aqui que a Katrin Yakavon está tentando examinar em paralelo, né, ou numa perspectiva assim comparativa, né? Embora, pessoal, esses autores sejam autores então muito distintos entre si, tá? Eles guardam algumas similaridades. O mérito do livro na íntegra da Katrin Yakavon é justamente o de nos mostrar como se imbricam esses pensamentos, né? Como o que há de compartilhamento entre Benjamin e Barthes, respeitadas, né, as distinções todas assim que cercam esses autores, né? Uma primeira consideração assim a respeito disso, dessa similaridade, digamos, entre eles, um pouco eu já anunciei aqui, que é esse fato de que os dois autores compartilham uma preocupação formal, né? Como eu digo aqui, ambos compartilhariam uma preocupação formal com a dimensão medial do pensamento, né? Isso quer dizer o quê? Que ambos estão preocupados com, como eu mencionei antes, com a forma da escrita, ou têm um olhar para as formas da comunicação, né? Ou seja, ambos pensam sobre a adequação entre o pensamento e o seu suporte, né? Ou qual é o melhor modo possível de apresentar o pensamento, né? Ambos entendem que o método tem a ver com o texto, por exemplo, o modo de escrever um trabalho, o modo de expressar uma ideia, as escolhas formais, nesse caso, ou as escolhas mediais que faço, tendo em mente que o medial aí refere ao suporte do pensamento, que as escolhas, então, referentes a isso, ao suporte do pensamento, fazem parte já do pensamento. Que o pensamento começa a se constituir, ou seja, minha produção de conceitos teóricos e de ideias decorre das escolhas que eu faço nesse plano formal ou medial, né, ou material, digamos assim, dos meus recursos expressivos, né? Então, eu poderia dizer que esses dois autores têm isso muito em conta. E eu poderia supor, assim, junto com eles ou a partir deles, que ter isso em conta é algo próprio da nossa área de
de compromisso teórico, né? Atentar para essa dimensão material do pensamento, o modo como esse pensamento se apresenta, se dá a ver, né? É, por suposição, alguma coisa muito comunicacional. E até comunicacional num sentido metodológico mesmo, que as nossas pesquisas podem pensar como método essa forma expressiva, né? Então eu trouxe aqui duas metáforas assim, ou duas ideias, né, que são encontradas no Benjamin e que ilustram isso que eu estou tentando dizer, né? O Benjamin entendia que o texto é um canteiro de obras. Então ele está chamando que entender o texto como um canteiro de obras é fazer a pesquisa já, né? Ou a pesquisa se faz também nesse terreno, né? Na medida em que eu experimento com o formato que eu vou utilizar no meu trabalho, né? Ou então uma outra expressão que o Benjamin utiliza, ele se refere, por exemplo, à cidade como um medium de reflexão, mas eu poderia aplicar também essa expressão para entender o texto, né? O texto como um medium de reflexão. O texto em si é já um espaço que precisa ser pensado e daí eu constituo um pensamento sobre os meus objetos, sejam eles quais forem, né? Então, que a forma seria o lugar onde inicia a produção conceitual, né? A forma do texto traduz o conteúdo pensado. Então, essa é uma ideia que estaria presente nos dois autores, né? Embora não é a similaridade que mais interesse para a nossa autora aqui, para Katrin Jacobson, né? Outra similaridade, sim, é justamente a prática e a teoria literária como um horizonte epistemológico válido, presente e determinante, assim, tanto para o Benjamin, na década de 40, no ano de 1940, quando ele morre, quanto para o Barthes, ao longo de toda a sua trajetória, né? Então, é como se a literatura fosse um instrumento, assim, né? Ou é um dos espelhos com os quais eles trabalham, né? Então, o mundo, a literatura e a filosofia é como se fossem constituindo, assim, os espelhos que esses autores vão colocar em jogo, né? Eles vão estabelecer jogos de espelhos entre o mundo, a filosofia e a literatura, ou eles transitam, né? Fazem essas coisas se refletirem umas nas outras, assim. Então, a produção de pesquisa, o modo como eles acessam o mundo é através desses espelhamentos, né? Do mundo na literatura, da literatura na filosofia, do mundo na filosofia e na literatura. Então, é como se a reflexão desses autores estivesse se dando aí, né? Num trânsito entre esses três espelhos, ou jogando, assim, com esses três espelhos. Esse seria um outro ponto em comum. Bom, o que mais interessa, assim, para esse trabalho de hoje é justamente essa ideia de que tanto Barthes, a partir dos anos 60, e o Benjamin, até o ano de 1940, né, principalmente nos últimos 15, 20 anos da sua vida ali, acabaram constituindo uma discursividade muito importante sobre a fotografia. Eu dei, um tempo atrás, uma cadeira, cheguei a dar uma cadeira por 3 semestres, uma cadeira de teoria da fotografia, e em função, assim, da organização da disciplina, do tempo que a gente tinha para essa cadeira, do número de créditos e tal, a gente discutia 4 autores, assim, basicamente, né? Então, por ordem cronológica, vamos dizer assim, a gente discutia o uso da fotografia na antropologia, fotografia antropológica, né? Começando com o trabalho do Malinowski e de um livro, que é um livro, Os Argonautas, que é um livro fundador, assim, da antropologia, da etnografia, do trabalho de campo etnográfico, né? Que já tem fotos. Então a gente discutia muito esse marco e o uso que se constituiu
da fotografia a partir desse trabalho do Malinowski, né? Então, toda uma tradição assim de uso da fotografia dentro da pesquisa etnográfica era uma, um ponto do programa, da disciplina. Indo adiante, obviamente, o trabalho do Benjamin, mais adiante o trabalho do Roland Barthes, especificamente, quando eu falo do Barthes, um livro que o Barthes escreveu, que o Barthes publicou póstumamente, né, em 1980, um livro chamado A Câmara Clara, que é um livro fundamental aí para o campo dos estudos de foto, né? E o clássico também do Willem Flusser, A Filosofia da Caixa Preta. Então, nós mapeávamos 4 importantes marcos assim dentro de uma certa tradição assim de discussão e de problematização teórica e metodológica da fotografia, que eram essas aí, né? Foto antropológica, Walter Benjamin, Barthes e o Willem Flusser. Obviamente a gente poderia, se quiséssemos, né, se tivéssemos assim mais tempo para trabalhos, mais um semestre, se a cadeira pudesse se ampliar um pouco mais, a gente poderia colocar aí talvez a Susan Sontag, o trabalho do Pierre Bourdieu sobre fotografia também, né? Ou algumas, um fotógrafo chamado Fontcuberta. A gente poderia trazer alguns outros autores como igualmente importantes, né, para a tradição de discussão teórica sobre o fotográfico, né? A gente tem aí um amplo material, bastante rico e muito interessante também de ser trabalhado teoricamente sobre fotografia, mas vale salientar que certamente nesse contexto, por mais que ampliássemos esse campo assim de teoria sobre esse tema do fotográfico, por mais que ampliássemos isso, com certeza Benjamin e Barthes estariam colocados, não poderiam de modo nenhum ficar de fora. Assim. Então, dá para dizer com toda a segurança que tanto um quanto o outro, Benjamin e Barthes, constituem duas das teorizações mais fortes, mais influentes, mais relevantes, mais consistentes, né, sobre o fenômeno fotográfico, sobre a experiência da fotografia no século passado, né? Então, cada um desses autores funda uma importante discursividade sobre a fotografia, e essas discursividades compartilhariam temas comuns, né? Aqui eu listo alguns desses temas: a memória tratada sob uma inflexão proustiana, né? A fotografia como um dispositivo de memória, né? Como um deflagrador de uma experiência do tempo, da rememoração, num aspecto de disparo subjetivo, vamos dizer assim, né? Ambos esses autores também dão atenção ao retrato do rosto, principalmente. Ambos os autores fazem da leitura da imagem um estopim para uma espécie de autorreflexão psicanalítica, a gente vai ver isso. Ambos discutem a fotografia num tom biográfico e confessional, né? Ambos discutem também a fotografia sob uma espécie de ameaça fantasma, né? Tem uma sensação de perda muito presente no modo como os dois discutem a fotografia. Essa perda vai se traduzir diferentemente para cada um deles, né? Mas de todo modo há no modo como eles discutem sobre o fotográfico uma sensação de que alguma coisa, há um luto, há algo que se perdeu, né? Seja um tempo, uma memória, uma identidade fissurada, perdida de alguma maneira, um sujeito que já se desencontrou ou que tenta e não consegue se reencontrar diante de uma fotografia de si, por exemplo, né? Há também em ambos a ideia de que a fotografia aciona uma preocupação com a morte, né?
enquanto, na medida em que funcionaria como uma espécie de espelho com memória, né? Então, a fotografia seria, para eles, dito de um modo genérico, assim, né? Poderia ser entendida, a fotografia poderia ser entendida para os dois como uma espécie de espelho com memória, né? Então, essas questões todas aqui já são questões mais propriamente tratadas no livro da Catherine Acavone, né? E que já a partir delas, então, ela vai construindo aí esse paralelo entre os dois autores, né? O que é interessante, pessoal, dizer, que me chamou muito a atenção no trabalho, também gostei muito do trabalho por causa disso, é o modo como ela vai cercando os dois autores, não só dominando assim muito bem os textos teóricos e os textos clássicos de Barthes e Benjamin, mas o modo como ela vai nas biografias dos dois, no modo como ela cerca a, a produção desses caras, assim, né? Ela vai examinar as revistas em que eles publicaram, os eventuais amigos comuns que tiveram, as influências não manifestas que eles possam ter sofrido. Ela vai nas entrevistas dadas pelo Roland Barthes, por exemplo. Então tem todo um conjunto assim de documentos, né? Tem um conjunto de estratégias que ela usa para dar conta dessa relação entre os dois autores que me pareceu muito criativo e muito rico, assim, e que dão muita qualidade para o tipo de leitura que ela faz desses dois autores, né? Então a gente vai mencionando isso assim na medida em que formos aqui passando, né, pelas aqui a gente tem pelas páginas, pelo material que eu trouxe, né? Então aqui a gente tem uma foto do Benjamin, o seu clássico livro O Trabalho das Passagens, né? Que foi editado em português pela editora da UFMG em 2006. Mais recentemente saiu uma nova edição do livro, num outro formato, meio pocket, embora seja um livro de mais de 1.000 páginas. Assim, ele saiu numa edição com tomos distintos e uma edição mais fácil assim de manusear, né? Então é um livro clássico do Benjamin, é uma grande tour de force, assim, um grande trabalho aí apontado por alguns como um grande estudo de maior fôlego, capaz de abranger assim e representar bastante bem o período histórico que ele tenta documentar, que é justamente aí a transição, né, para o começo do século XX, as duas primeiras décadas aí do século XX. Esse trabalho do Benjamin tem também uma característica interessante, que ele é basicamente um trabalho, uma espécie de banco de dados, de anotações meio soltas, de notas e, e ideias que ele vai soltando e que ele tem toda uma lógica organizativa, né? Tem toda uma lógica interna que organiza esse conjunto de anotações e citações que ele vai colecionando ao longo do tempo, entre 1927 e 1930, né? No sentido de propor com isso, ou assim, fazendo assim, um grande mosaico, né? Do que foi esse período histórico, né, a transição do final dos anos 1800 para os anos 1900, como se ele estivesse tentando mapear justamente a transição de um século para o outro, né, ou como um mundo de um século anterior se traduz ou se projeta ou sobrevive no século nascente, então, né? É como se ele estivesse tentando pensar a história de dentro dessa passagem, né, de dentro dessa convulsão onde as mídias estão surgindo, onde tem uma outra sensibilidade histórica se constituindo também, se impondo também, né? Então, obviamente, tem os dramas todos desse processo histórico que o Benjamin, como nenhum outro, viveu, né? Esses dramas todos. Obviamente, ele está
marcado também pela experiência da ascensão do nazismo, pela experiência das duas guerras, né? O Benjamin está a sua maturidade ali, justamente experienciando as duas guerras, né? O Benjamin vem de uma família alemã de posses, né? E por ocasião da guerra perde tudo. Isso deflagra na vida dele um conjunto de experiências assim de sobrevivência. Ele vive em várias cidades da Europa. É a partir dessa experiência errante, migratória aí, de fluxo permanente, que o Benjamin também escreve os seus principais textos, né? E, obviamente, ele acaba se interessando pelas mídias, então, nascentes, assim, o cinema, a fotografia, o mundo do consumo, esses personagens urbanos que vão se constituir também nesse contexto da experiência urbana dessas metrópoles do começo do século passado, né, pelas quais ele viveu. Paris é eleita pelo Benjamin como a grande metrópole representativa, né? Ele se referia a Paris como Vesúvio capital, né? Como se fosse o grande centro geográfico e o grande centro cultural e o grande ponto de efervescência e de ebulição histórica do mundo nesse período no qual ele está vivendo. Então ele queria muito, em síntese, né, porque nós precisaríamos aqui muito tempo para dar conta da obra do Benjamin, ele está tentando dar conta dessa turbulência de um tempo, de uma cidade de um tempo histórico turbulento, né, de uma convulsão histórica na principal cidade do mundo na época, né? Então ele tenta registrar muito esses elementos assim da cultura urbana, das vitrines, do mundo do consumo, dos novos apelos da mercadoria, do capital, desse mundo de sonhos de uma grande metrópole nas primeiras décadas do século passado. E, obviamente, ele vai se interessar também por um conjunto de anunciabilidades comunicacionais, midiáticas da época, né? Então, a publicidade, ou o homem sanduíche, que é aquele personagem que vive pelas ruas de Paris, levando no corpo placas vendendo o que for, um produto qualquer, ou oferecendo algum tipo de negócio, compro algo, ouro, compro, vendo tal coisa, né? Então, esse sujeito que coloca o seu corpo como um dispositivo comunicacional, publicitário, de uma anunciabilidade, e essa figura que vai, então, povoando, assim, junto com outros, os espaços urbanos, assim, que o Benjamin se interessou e foi levado a escrever a respeito, assim, né? E, obviamente, nesse contexto aí, que a fotografia se coloca para o Benjamin como um objeto muito interessante, né? O Benjamin tem um texto clássico, a gente pode voltar nele, um dos textos que talvez seja um dos textos mais citados e comentados no campo da comunicação, muito embora talvez seja também um dos textos a respeito dos quais se tem uma leitura muitas vezes apressada, né? Então, que é um texto chamado A Obra de Arte na Era de Suas Técnicas de Reprodução. Eu não vou me deter muito nesse texto. A gente pode retomar isso adiante. Esse texto mereceria uma aula, 2 aulas específicas sobre ele, né? Mas é um texto que vai se colocar como um texto muito importante para a nossa área, né? Ele é mencionado em qualquer manual de teorias da comunicação, né? Então, esse texto do Benjamin, ele lança conceitos que até hoje são muito debatidos, né, no nosso campo. Eu listei alguns: o conceito de aura, o conceito de inconsciente óptico, a própria ideia de reprodução técnica ou de reprodutibilidade técnica, os conceitos de valor de culto e valor de exposição, e que já denotam aí a influência do marxismo sobre o trabalho do Benjamin, né? Na medida em que esses conceitos de valor de culto
e valor de exposição ecoam os conceitos marxistas lá de valor de troca e valor de uso. No entanto, o que mais marca esse texto é justamente esse conceito de aura e a discussão assim que o Benjamin faz sobre autenticidade, unicidade e aqui e agora, para entender então a suposta perda da aura, né? Então ele fala, em síntese, esse eu vou fazer um resumo atroz aqui, né? A discussão do texto, uma das discussões principais do texto é que a fotografia de uma obra de arte, ou a fotografia, implicaria na morte da aura, daquilo que está ali, que se deixa ali representar. Então, no momento em que eu fotografo algo, eu tiro a aura de uma obra de arte. No momento em que eu reproduzo uma obra de arte, através da fotografia ou não, ou de outras técnicas de reprodução, né? Mas no momento em que eu torno uma obra de arte reprodutível, eu estou tirando a sua unicidade. E ela deixa de fazer sentido num determinado contexto em específico, no contexto de uma tradição em específico, né? Então, que as técnicas de reprodução, a fotografia é uma técnica de reprodução, implicariam na perda da aura. Esse texto gera uma discussão enorme sobre o conceito de aura. Há intérpretes de todo tipo, né? Há trabalhos específicos só sobre esse conceito na obra do Benjamin. Ele é um conceito que aparece nesse texto, mas não está só nesse texto. Ele já havia sido trabalhado. Esse texto ao qual eu estou me referindo é um texto de 35, 36. Mas em textos anteriores, o Benjamin já havia mencionado esse mesmo conceito. Então tem todo um tema teórico aí, né? Que a gente pode voltar adiante, né? E, no entanto, para agora, para esse momento, a gente pode deixar assim, mencionando que esse é um conceito importante do texto. O texto vai discutir muito essa relação entre obra de arte e técnicas de reprodução, né? Opondo, então, ali as artes clássicas, né, entendidas aí como as artes plásticas, a escultura, o teatro, a dança, e as artes modernas, aí, que seriam o caso do cinema e da fotografia. Obviamente, ele está pautando também uma discussão sobre autoria e sobre originalidade, né? Se a aura é perdida, eu posso falar em autoria a partir disso, a partir da perda da aura, né? Ou o que é o original, se eu estou falando em técnicas de reprodução, né? Então, ele está, pela primeira vez, assim, pautando essas questões que me parece que ainda hoje são questões muito importantes para a gente entender especificidades dos fenômenos comunicacionais, dos objetos da comunicação, né? Então, obviamente, precisaríamos detalhar melhor o que é a posição de fundo do Benjamin, né? Mas, de todo modo, em linhas gerais, para efeitos da gente abrir essa discussão, eu acho que isso já seria suficiente, né? Então, o interesse específico do Benjamin sobre a fotografia está muito aqui nesse texto de 35, 36. Tem toda uma polêmica aí sobre as versões do texto também, né? Sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade. Então, a fotografia tem um papel importante nesse texto de 36. O conceito de aura está nesse texto de 36, mas, no entanto, num artigo anterior, de 1931, chamado Pequena História da Fotografia, o Benjamin já vinha discutindo o conceito de aura e, mesmo assim, a fotografia. Esse trabalho, chamado, então, A Pequena História da Fotografia, é tido como um dos... de 31, é tido como um dos primeiros artigos, assim, relevantes, né, de teoria, mais consistentes, mais focados, assim, está entre os primeiros textos, assim, de teoria da fotografia, digamos, né? Então, o Benjamin está tratando, assim, de um objeto, está desbravando um objeto, até então um pouco discutido, um pouco tratado, né, de forma, assim, mais consistente, né? Então, ele já, nesse texto, ele começa a elaborar esse conceito de aura, e depois, no texto de 35, 36, ali da obra de arte,
ele volta nesse tema, né? Então, um outro dado interessante assim, é que a discussão sobre fotografia ela vai se espalhando um pouco no trabalho do Benjamin. Mesmo o livrão clássico lá, o trabalho das passagens, a fotografia aparece de forma dispersa, assim, né? Então, esses dois textos do Benjamin, A Pequena História da Fotografia, de 31, e A Obra de Arte na Era de Suas Técnicas de Reprodução, de 36, são os artigos mais emblemáticos da produção do autor. Muito embora a fotografia possa aparecer em outros contextos, de modo mais circunstancial, né, ou modo mais episódico, assim. E só para fazer um paralelo, A Pequena História da Fotografia, o artigo trata, então, de um modo mais circunscrito sobre a fotografia. Mais especificamente, está falando sobre os primórdios da fotografia, ou a protofotografia, né, a técnica do daguerreótipo, né, e já começa a trabalhar também com esse conceito de aura, né. Em 35, então, ele retorna ao tema na obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Aqui, esse texto de 35, 36, o Benjamin já está... Ele vai a morrer, ele vem a morrer 5 anos depois, né? Ele já está muito envolvido na elaboração desse livro, que ele deixaria inconcluso, então, quando morre, que é o grande trabalho das passagens, né? E se diz que esse texto da obra de arte teria uma função metodológica no livro do trabalho das passagens, né? Que a fotografia seria para o Benjamin não só um tema que ele está discutindo, mas que a fotografia teria uma espécie de função metodológica, seria uma espécie de inspiração metodológica para todo o livro, como se o livro como um todo, né, fosse uma grande fotografia daquilo que ele se propunha a registrar, que é aquela transição de século, assim. Como se o livro fosse uma junção de fragmentos, né, de caráter fotográfico, né, uma soma de registros diversos, assim, de descrições textuais, né, que funcionariam quase como um grande álbum de fotografia, uma grande coleção de imagens, né, desse período, assim, da emergência da modernidade, que é o que o Benjamin está trabalhando. Então, nesse artigo, A Obra de Arte, ele retoma o conceito de aura, né, e vai refinar um pouco esse conceito e já começa também a fazer uma discussão sobre cinema, né? Então, ali, no texto sobre a obra de arte, fotografia e cinema já funcionam meio que conjuntamente, né, ou mais numa única discussão ali sobre uma estética materialista que ele está se propondo, então, a dar conta. Em síntese, esse é o trabalho do Walter Benjamin, um autor, então, que se situa de modo muito particular dentro da teoria crítica, né? E que nos deixa um primeiro legado, assim, sobre a teoria da fotografia. A discussão do livro da Katrin Iacovone é sobre o modo como o Barthes leu o Benjamin, né? Então, esse aqui é o principal livro do Roland Barthes sobre a fotografia, Câmara Clara. É um ótimo livro, né? Um livro que o Barthes publica em 1980. Ele vem a falecer no começo desse mesmo ano, né? O livro já estava na editora, acaba saindo ao longo do ano, mas o Barthes não vê o livro impresso, né? E o livro é muito importante para a fotografia. O Barthes formula uma teoria muito pessoal, uma fenomenologia poética, a gente poderia dizer, constitui um corpo de conceitos também muito próprio e dentro de um registro muito pessoal sobre o fotográfico. Em síntese, o que o livro da Katrin Iacovone aqui vai se propor, pessoal, é tentar discutir assim a influência da obra do Benjamin sobre o Barthes. Teria o Benjamin, de fato, influenciado o Barthes? Como? Né? Por quê? De que modo? Como teria se manifestado essa influência do Benjamin sobre o Barthes? Então, basicamente, o trabalho tenta rastrear isso, porque temos um problema aí que é o seguinte: a rigor,
Na obra do Roland Barthes, que vai se constituindo a partir da década de 60, existe pouco mais do que uma dezena de citações ou dimensões diretas ao trabalho do Benjamin. Né? E ela se pergunta quais as razões disso. Né? E ela, rastreando a obra do Barthes e as entrevistas do Barthes, e rastreando a obra do Benjamin também, e rastreando a biografia do Barthes, ela começa a achar vínculos um pouco inéditos, né? Ou pelo menos não tão fáceis de serem reconhecidos assim, entre a obra do grande Roland Barthes e a obra do grande Walter Benjamin. Então, a primeira coisa, sim, é que ela reconhece aquelas características gerais que eu apontei lá na frente, né, que a gente viu, assim. Mas ela vai preenchendo aquelas características gerais, ela vai detalhando melhor aquilo, assim, e vai mostrando como foi se dando a recepção do Benjamin pelo Barthes, né? Ou como foi se constituindo de forma meio velada no Barthes uma influência do pensamento do Walter Benjamin. Como o Benjamin foi influenciando o Barthes, muito embora essa influência não se explicite no trabalho do Barthes, não seja assumida concretamente assim pelo Roland Barthes, né? Então é quase como se houvesse uma influência do Benjamin no trabalho do Barthes, mas que o próprio Barthes não elabora ou não assume, né? Ou tergiversa, esconde um pouco essa influência benjaminiana que ele teria, né? Então, dentro da obra do Roland Barthes, especificamente sobre fotografia, o Barthes escreveu sobre muita coisa, mas especificamente sobre fotografia, o Roland Barthes tem dois textos clássicos, que são textos do começo da década de 60. Tá? Um texto chamado A Mensagem Fotográfica e um outro texto de alguns anos depois, os dois, um de 61 e o outro de 64, chamado A Retórica da Imagem. Né? Então, vale dizer que nesses dois textos aqui, o Barthes está vivendo uma fase plena da sua convicção, da sua crença cientificista na semiologia, ou está vivendo uma experiência da semiologia científica, como experiência de ciência, como um instrumento dotado de um rigor científico, assim, do qual o Barthes queria se valer, né? E que o projeto semiológico, então, é tentar constituir um rigor desconstrutivo, ou capaz de desvendar a gramática do código fotográfico, a mensagem fotográfica, de mostrar como é que esse código, muito embora seja definido pela sua força analógica de representação direta do real, muito embora, mesmo assim, sobreviva aí elementos de uma gramática, de um sistema de signo ordenado, tão bem ordenado, ou talvez até mais, do que as próprias linguagens faladas. Né? Então, a linguagem falada é um sistema codificado, assim, onde eu tenho regras de combinação de signos. Né? O que o Barthes está tentando fazer com a fotografia é mostrar que a fotografia também é um sistema muito ordenado. Não é meramente produto quase mágico de uma tecnologia que, por um processo fotoquímico, registra a realidade. E que a realidade se imprime num determinado registro e assim se deixa ali inscrita, se traduz naquele registro. O Barthes vai dizer que a fotografia ela é muito engenhosa, ela é tão engenhosa quanto linguagem, quanto os próprios textos escritos. E que, nesse sentido, não é uma mera representação direta da realidade produzida por um artifício técnico. Né? Então, esses dois textos do Barthes aí vão abrir essa discussão. São textos, então, do começo dos anos 60, muito importantes, né, para a história da semiologia. Né? Num deles, o Barthes faz um anúncio
uma propaganda, uma análise de um anúncio publicitário dessas massas Panzani, é uma peça também clássica aí dentro da história das teorias da comunicação, né? Ele vai mostrar como nesse anúncio tem uma carga de conotação, tem um duplo sentido, né? A imagem, ele vai mostrar que a imagem, por mais fiel que seja a realidade, ela carrega uma carga de duplos sentidos também, né? Ou seja, funcionar como metáfora não é algo só das palavras, não é só o discurso verbal escrito que produz metáfora, mas o Barthes vai dizer que uma imagem também pode funcionar como uma metáfora, pode ter e ser explorada como uma carga metafórica, né? De que uma imagem não é só uma representação do real, ela pode induzir valores, produzir valores ou acionar no espectador, no leitor aí, valores. E é como se o Barthes estivesse ao cabo desses trabalhos tentando nos alfabetizar para a leitura das imagens e mostrar que as imagens não devem ser vistas com ingenuidade, assim, que elas carregam discursos e carregam duplos sentidos e sentidos outros, assim, para além daquilo que se apresenta na superfície imediata do visível, que nós meramente reconhecemos, assim, né? Então, esse reconhecimento direto é um primeiro nível, né, da significação toda de uma imagem, né? Então, para além desse mero reconhecimento, isso é uma maçã, isso é um tomate, para além desse reconhecimento, uma imagem produz também valores e produz discursos e produz carga, e produz uma carga de significação que é de outra ordem, assim. Então, uma imagem nunca é uma mera representação da realidade, mas ela é todo um conjunto de discursos que aí a semiologia nos permitiria acessar, ou nos permitiria, assim, desconstruir, né? Então, esse é um tema interessante também, né? Quando o Barthes fala do paradoxo da imagem fotográfica, que ela seria uma linguagem sem código, né? Uma mensagem sem código. Como assim? Como é que eu posso ter uma mensagem, um discurso, mas do qual eu não consigo decalcar, né? Quais são os componentes desse código? Num texto escrito, por exemplo, eu consigo definir o código. São letras que se combinam em palavras, que se combinam em frases. Essas combinações todas se dão conforme regras de combinação. Então, eu decomponho a estrutura do funcionamento da língua, porque eu reconheço essas partes e os jogos que organizam essas combinações, né? Então, isso é uma linguagem. E o paradoxo é a fotografia é também uma linguagem, mas eu não tenho um código nesse nível de organização, ou tenho, né? Então é como se o Barthes estivesse tentando mostrar como funciona o código fotográfico. E ele chega nessa discussão de que a fotografia, que tem um paradoxo aí, que a fotografia se apresenta para nós como sendo uma linguagem sem código, né? E ele tenta, então, aplicar justamente esses conceitos aqui, que são os conceitos da linguística estrutural ou da semiologia, para dar conta desses fenômenos de significação, como a imagem, por exemplo, né? Os conceitos, então, de denotação, conotação, paradigma, sintagma, dentre outros, como eu mencionei anteriormente, como língua e fala, por exemplo, né? Significante e significado. Sempre no sentido de entender como é que funciona, então, esses objetos enquanto objetos de linguagem, né? E a partir desses dois textos, de 61 e de 64, em 1980, o Barthes deixa, então, o seu grande livro chamado A Câmara Clara. Bom, a Katrin Yakovon, basicamente, pessoal, ela vai se perguntar isso, assim, como é que Benjamin e Barthes se relacionam? Quais as marcas da leitura do Benjamin escritas na obra do Barthes? Como se dá a leitura do Barthes sobre o Benjamin, né? Como se deu? Por que ocorreu? Por que não ocorreu? Por que se invisibilizou? Por que não é assumida, né? Quais os constrangimentos contextuais, históricos, institucionais aí que determinaram
a apropriação de Benjamin por Barthes? Essas são as perguntas, assim. Uma primeira questão é justamente isso, né? Eu posso falar aqui de uma influência, né? Talvez o termo não seja necessariamente apropriado, né? Ou seja um termo muito carregado aí, até de soe pejorativo um pouco, né? Sendo uma influência, seria uma influência consciente? O Barthes usa o Benjamin ou não, né? Não é consciente isso. Tem ou não uma intencionalidade nessa apropriação do Benjamin pelo Roland Barthes, né? Então, como é que ela se pergunta também, vai nos mostrando como é que teria se dado a recepção da obra do Walter Benjamin na biografia do Barthes. Nesse trecho que a gente trouxe para a discussão, ela mapeia algumas coisas. Isso vai sendo aprofundado no trabalho, vira muito a discussão teórica a respeito dos dois autores, mas ela comenta assim que há uma série de similaridades ou coincidências entre os dois aí, né? Uma é essa, ambos têm um interesse pela fotografia e ambos se tornaram dois dos autores mais citados e mais influentes do século XX, para além até da área da comunicação em específico, né? E ambos têm interesses comuns, né? Então é como se Barthes e Benjamin, apesar das suas distinções, das formações distintas, dos contextos sociohistóricos que viveram, das experiências sociohistóricas também que tiveram. Apesar disso, eles compartilhariam autores ou interesses assim comuns, né? Por exemplo, ambos muito interessados pelo teatro e pelos escritos também do Bertolt Brecht, a técnica do distanciamento, a técnica brechtiana do distanciamento, por exemplo, ela é interessante para os dois, a gente vai voltar nisso logo adiante, né? Então, o Proust, o escritor francês, mesmo Baudelaire, mais para o Benjamin do que o Barthes, mas eles compartilham interesses por determinados escritores, né? Eles compartilham o interesse pelo marxismo. Nessa metade dos anos 60, o Roland Barthes é filiado ao partido, no final dos anos 50, começo dos anos 60, o Barthes está filiado ao Partido Comunista Francês. Então tem, nos primeiros escritos do Barthes, uma tentativa de estabelecer uma crítica política do signo, né? O Benjamin também, no final da sua vida, vinha muito interessado pelo marxismo, né? O próprio texto sobre a obra de arte é um texto que está submetido à influência do marxismo também, né? Então, a gente poderia reconhecer entre esses dois autores um certo ambiente histórico, um certo caldo aí de ideias, assim, o tema do existencialismo, de algum modo, o interesse também pelas chamadas vanguardas históricas ali do começo do século, do surrealismo, o dadaísmo, pegando mais no Benjamin, mas esses interesses por esses movimentos também são compartilhados pelos dois autores, né? E além do que, ela localiza assim alguns constrangimentos institucionais, históricos e institucionais, assim. Um deles, isso eu achei interessante no livro, que ela vai mostrando como é que o pensamento do Benjamin vai chegando na França, né? Na década de 60, como é que vai se instituindo na França como é que está instituído na França na década de 60, institucionalmente o nome do Benjamin, né? A rigor, os trabalhos do Benjamin, o próprio trabalho das passagens, só são traduzidos para o francês a partir dos anos 80, quando Barthes já havia falecido. Mas, de todo modo, alguns textos do Benjamin já estavam traduzidos para o francês quando o Barthes começa a trabalhar. O próprio artigo sobre a obra de arte, numa de suas primeiras versões, é traduzido para o francês, né? Então, essa autora vai mostrando como é que esses escritos do Benjamin foram chegando na França, né? E levanta, sim, alguns números dessa revista
Communication, isso aqui não está no francês, né? Que é uma revista da qual o Barthes participa no começo da década de 60. Os 2 textos clássicos do Barthes sobre fotografia estão publicados nessa publicação, nos primeiros números dessa publicação, né? E ela vai mostrando também como aqui alguns textos já estão citando o trabalho do Benjamin, né? Então era impossível que o Barthes já não soubesse da existência do trabalho do Benjamin sobre fotografia, porque há uma outra revista da época, né, já do final dos anos 60, essa revista Critique aqui, com um número dedicado ao Walter Benjamin, né, na França, né? Então ela vai levantando assim essas aparições do Benjamin nessas publicações na década de 60 na França e vai mostrando que era impossível que o Barthes já não soubesse desse autor, porque ele próprio, Barthes, também participava dessas revistas, né? Então, a autora vai nos mostrando como o Barthes está, o Benjamin está aparecendo num ambiente em que o Barthes já está, né? Então, muito embora o Barthes nunca tenha adotado o trabalho do Walter Benjamin como um referencial teórico importante para o seu próprio trabalho, né? Então, então essa revista aí da década de 60, essas revistas, tem outras que ela cita, eu trouxe só 2 aqui, mas essas revistas são importantes assim nesse espraiamento do pensamento do Benjamin. O Barthes está produzindo aí nesse contexto também. Essa é uma foto do Walter Benjamin na Biblioteca de Paris. Esse é um outro dado interessante, né? Ambos, o Benjamin, embora fosse um autor alemão, vive em Paris durante muito tempo. Ele é um francófono, a gente poderia dizer assim. Ele traduziu o Baudelaire, que é um autor francês, para o alemão. Ele trabalhava com tradução também, o Walter Benjamin, né? Tem um outro dado curioso aqui, é que o Benjamin, quando foge de Paris em junho de 1940, nessa fuga, né, das tropas nazistas, o Benjamin deixa uma versão do seu livro para o sujeito que trabalhava como bibliotecário na Biblioteca de Paris, que é o filósofo Georges Bataille. O Bataille fica como portador de um exemplar do livro esse do Benjamin. O Benjamin leva uma outra cópia consigo, com ele, né? E deixa um para o Bataille. É curioso que o próprio Bataille, mais adiante, se torna amigo do Roland Barthes, né? Então, o Roland Barthes conheceu pessoalmente o Bataille, mas não conheceu o Walter Benjamin. Então, é possível que o Bataille tenha funcionado como uma espécie de mediador, né, entre o Benjamin e o Barthes, ou tenha falado do Benjamin para o Barthes, né? Então, a autora levanta essas possibilidades, assim, né? E ela levanta também um outro mediador, um outro agente aí que poderia ter funcionado assim como ponte, né, ou induzido o Barthes a conhecer o trabalho do Walter Benjamin, que é um psicanalista francês chamado Pierre Klossowski, e que foi justamente quem traduziu, junto com o Benjamin, o texto sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica para o francês. Então, que o Barthes era amigo pessoal do Pierre Klossowski e que, com certeza, sustenta a autora do texto que a gente está trabalhando aqui, ele deveria ter falado para o Barthes sobre a importância assim, do trabalho do Walter Benjamin, especificamente sobre fotografia. Então, o que me parece interessante no livro é esse conjunto de informações biográficas e dessa rede institucional que a autora vai levantando, né, que vai nos mostrando assim que, olha, embora o Roland Barthes não expresse a sua influência a respeito do Benjamin, ou não cite literalmente o Walter Benjamin,
é muito improvável que ele não conhecesse relativamente bem o Benjamin, né, o trabalho do Walter Benjamin. Né? Então ela vai rastreando assim esse círculo de convívio do Barthes, as relações de amizade do Barthes, nesse círculo de afetos aí localiza um ou outro que também haviam conhecido o Walter Benjamin. Ela vai mapeando essas revistas onde o Barthes publicou, onde também trabalhos do Benjamin eram citados ou haviam aparecidos. Ela mapeia esse ambiente intelectual comum, né, que poderia ter, abranger, né, que poderia, sim, englobar esses dois, apesar da diferença aí de 15 anos, de 20 anos, 25 anos entre os 30 anos entre os escritos do Benjamin sobre fotografia e os primeiros escritos do Barthes sobre fotografia. Né? Então, ela levanta também algumas entrevistas dadas pelo Roland Barthes. É curioso, sim, que ela localize cerca de 2 dezenas de menções ao Walter Benjamin no trabalho do Barthes, né? E ela levanta também o fato de que me parece o mais interessante do texto, assim, do estudo, que é o seguinte: curiosamente, pessoal, essa é a fotografia o cartão de identificação do Benjamin que ele usava na biblioteca de Paris, né, quando frequentava a biblioteca. Essas é uma imagem muito da época, assim, das galerias de Paris, que eram um tema que o Benjamin agradava de discutir também muito, né? Essa arquitetura aí das passagens, né? Se nomeava isso, né? Um tipo de arquitetura urbana antecessora assim dos shopping centers, né? Então aqui a gente tem uma imagem do próprio Benjamin na sua infância em Berlim, no começo, por volta de 1900, né? Benjamin com seus irmãos. E aqui tem um outro dado interessante, assim, dentro da discussão que o Benjamin faz sobre a fotografia, ele discute muito essa fotografia do Kafka, essas 2 fotografias do Franz Kafka. E o curioso que ela localiza, assim, é que quando o Benjamin descreve essas fotos do Kafka, é como se ele estivesse descrevendo a sua própria foto dele com seus irmãos. Né? Então, tem momentos em que o Benjamin descreve a sua memória dessa sua foto que vocês estão vendo aqui, e a descrição que ele dá sobre a sua foto é muito similar à descrição que ele dá das fotografias do Franz Kafka, em outros escritos. Né? Então, é como se essas fotos do Franz Kafka, né, elas são muito emblemáticas, assim, muito dentro da discussão que o Benjamin faz sobre fotografia. O próprio conceito de aura que o Benjamin trabalha, ele menciona muito assim a uma emanação de classe, né? A uma artificialidade, a esse elemento montado, as marcas, a necessidade de ficar durante 8 horas, porque não tinha filme nessa época. Então tem um tempo de exposição do daguerreótipo, né? E o aurático dependeria ainda disso. Então ainda aqui teria um tipo de aura que vai se perdendo na medida em que a fotografia se populariza. Né? Então a discussão que o Benjamin faz sobre a aura vai nessa foto, usa essa foto do Kafka como exemplo, assim, como exemplar. Né? E o curioso assim, que ela nos mostra é que a descrição que ele dá dessas fotografias do Kafka são muito parecidas com a descrição que ele faz da sua própria fotografia. Como se ele tivesse, ao descrever a fotografia do Kafka, reforçando a descrição de uma memória que ele tem, de uma experiência fotográfica similar, de classe, de período histórico, de relacionamento assim com essa mídia, com essa tecnologia que então
está ali e está demandando deles também um tipo de encenação, um tipo de disposição corporal, a pose, né? Olhar para a câmera, todo um desenho cênico, né? No qual ele se insere, assim, e no qual também aqui o Kafka estaria inserido. Né? Então, essa fotografia tem para o Benjamin, ela é muito especial e muito estruturante, assim, muito marcante na discussão toda que o Benjamin vai fazer sobre a fotografia. E, curiosamente, ela ganha no trabalho do Barthes uma tradução, né? Que é a chamada fotografia do Jardim de Inverno, né? Que é uma fotografia da qual que estrutura também todo o livro clássico do Roland Barthes, A Câmara Clara, tá em cima, o decorre de uma discussão que ele faz sobre a fotografia da sua mãe, né? Que o Barthes encontra uma foto da sua mãe, a mãe do Barthes havia falecido. O livro, A Câmara Clara, é um pouco está elaborando esse luto, né? E o livro parte de uma discussão de uma fotografia da mãe dele. E A Câmara Clara, então, é um conjunto de 48 entradas, assim, 48 fragmentos. É um texto muito poético, é um texto muito confessional, um texto muito íntimo, um texto muito bonito. É um texto que tem um caráter psicanalítico, então A Câmara Clara do Barthes, né? Onde ele discute 25 fotografias, e o livro inicia falando de uma fotografia que não é apresentada no livro, que é a fotografia da mãe do Barthes. Né? Então ele parte dessa foto e ele começa a discutir o fotográfico, começa a formular a sua teoria, a gente pode voltar nisso mais adiante. E aí, na medida em que ele vai discutindo, ele vai incorporando outras fotos. E aqui está o centro, assim, que me pareceu, da contribuição da Catherine Acavone, que é algumas dessas fotos que o Barthes discute são fotos que o próprio Benjamin havia discutido também. Aqui a gente tem algumas delas. Tá? Então, o Barthes vai formular toda uma teoria em cima dessas imagens e, curiosamente, algumas das imagens que o Barthes insere no seu livro haviam sido mencionadas também nos textos do Walter Benjamin. Né? Isso aqui são algumas das imagens do Barthes. E essa aqui, que está na capa do livro, então, que é a imagem de um condenado à morte no dia anterior, né, nos Estados Unidos, de um condenado à morte, em que o Barthes discute isso, né, a fotografia como esse registro assim de um morto, né, essa imagem da morte como constituindo assim o núcleo, o que ele chama de noema da fotografia, que a fotografia é sempre um registro de um morto. Esse aqui, no caso, é de fato um condenado à morte. Mas mesmo assim, ou mesmo que ele não estivesse condenado à morte, no dia seguinte, essa figura já não é mais essa figura aí. Né? E que nós, quando nos vemos a nossa própria fotografia, nos estranhamos, porque nós já não somos mais aquele que ali ficou registrado. Né? E o Barthes discute a fotografia a partir desse núcleo, como se aí tivesse a essência da fotografia. Ele dá uma definição da fotografia como sendo isto foi, e que logo a fotografia é sempre um registro de um tempo que já passou e já nesse sentido já morreu, assim, já não é mais, né? Então essa é uma imagem que também é mencionada assim pelo Benjamin, né? Agora aqui a gente tem outras fotos, né, que são fotos da mãe do Barthes, da família do Barthes, né? Então que acentuam assim, são imagens que estão inseridas numa autobiografia do Barthes, né? E que onde ele explora muito essa dimensão pessoal, assim, da sua relação com as imagens e das imagens de si também. Né? Então aqui também tem uma imagem do próprio Roland Barthes na sua juventude, em que ele discute muito esse estranhamento, né? Então, o outro texto que eu trouxe para o trabalho também vai explorar muito isso, assim, né? Como
a fotografia como sendo essa mídia que produz uma inquietante familiaridade. Esse é um conceito psicanalítico, né? Mas eu vejo ele dizendo, eu vejo essa foto e eu não me reconheço nessa pessoa que sou eu aí, né? Então eu já não me reconheço naquele corpo. Estranho que aquele corpo tenha sido o meu corpo um dia, como se a fotografia produzisse uma espécie de fissura nessa imagem do sujeito, que o sujeito tem de si, né? E nesse sentido, uma fragmentação da identidade estaria associada, sim, a essa representação fotográfica. Seria inerente aí a essa representação fotográfica, né? O curioso também, um outro dado, é que ela rastreia muito essa fotografia do Jardim de Inverno, né? Que é a fotografia da mãe do Barthes, que motiva a escrita do livro A Câmara Clara, e que é uma fotografia que ela comenta que nunca foi vista. Ele descreve essa foto no livro, ele volta, fala outras vezes dessa foto no livro A Câmara Clara, mas na realidade nunca apresenta essa foto. A gente não vê essa foto. Muito embora a gente termine a leitura do livro tendo em mente esse registro. E ela, buscando nas entrevistas do Barthes e nas biografias e na autobiografia do Barthes, informações, e analisando as fotos do Barthes também, ela sustenta a ideia de que talvez essa foto do Jardim de Inverno seja essa foto que está aqui na parede, como um quadro na parede no escritório do Barthes. Então ela coteja essa foto do Barthes aqui com outras fotos do espaço de trabalho dele, e ela supõe, né, que a fotografia do Jardim de Inverno, sobre a qual o Barthes fala e da qual o Barthes parte para escrever assim a Câmara Clara, é essa imagem que a gente não vê direito, mas que está aqui afixada na parede em frente assim do escritório do Barthes. E é como se essa imagem que nós não vemos funcionasse para o Barthes como a fotografia do Kafka havia funcionado então para o Walter Benjamin. Aqui eu só relaciono alguns dos livros também importantes do Roland Barthes. A ideia foi tentar focar nesse texto, então, da Katrin Yakavon, e a partir dele, né, pessoal, pincelar, assim, sobre como esses dois autores constituíram, assim, reflexões tão importantes para a área da comunicação como um todo e para o campo específico da fotografia. Obviamente, cada um deles mereceria aulas e espaços específicos, né, para que a gente pudesse aprofundar, então, essas discussões de um e de outro. Mas por enquanto eu acho que é suficiente para que a gente conste essa informação e num outro momento, quando a gente voltar a discutir, a gente pode complementar então um pouco melhor essa discussão. Eu fico por aqui.